pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciela, sou mãe da Maria Fernanda e aqui a gente fala sobre maternidade e histórias inspiradoras. E para abrir o nosso mês de outubro, a gente está com uma história super inspiradora para a gente falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, que é um tema tão importante e que precisa muito ser falado, né? Que é um dos tipos de câncer mais recorrente, mais comuns, né? Então precisa ser falado. E eu queria trazer a história da Keila porque é uma história de superação, né? Porque infelizmente às vezes a gente ouve a palavra câncer, a gente já pensa coisas horríveis, né? E é uma história de superação e eu acho que principalmente milagre, né? Não dá pra falar outra palavra, na verdade, né? É a história dela e da Duda, que inclusive tá aqui, depois a gente tenta mostrar um pouquinho ela, né? Então vamos lá conhecer a história dela. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado falar sobre esse assunto, porque eu imagino que não deve ser fácil falar, né? Não. Porque assim como eu comentei no meu primeiro vídeo, pra mim também não era fácil no começo falar tudo que nós passamos, porque mexe nas feridas, né? Muito, muito. A gente revive, né? Revive, Mas a gente precisa falar disso pra mostrar um final feliz, né? Pra trazer tranquilidade pra quem... O que eu sempre falo, assim, que foi o que eu comentei na entrevista com a Beth, o que eu muito prezo é assim, passar esperança para quem está procurando sobre esse tema, sabe? Por isso uma história com um final feliz, com uma nenê linda, que é a Duda, a espoleta, tá lá brincando com todos os brinquedos, né? Uma história com um final feliz, né? Então é isso que a gente quer passar, né? Então vamos lá. Keila, me conta um pouco o que aconteceu, para todo mundo saber, dia 6/7/2017. Esse foi o dia que eu fui pro HC, né? Fazer a biópsia. Eu já tinha identificado o nódulo, né? E o pessoal, os médicos daqui me encaminharam direto pra lá. E aí eu também tava com uma suspeita. Eu tava passando mal, na verdade, nem sabia o que era, né? Uhum. E aí, como às vezes mexe com o emocional da gente, então eu frisava que o meu emocional tava abalado, porque eu tava com náusea, eu tava com tudo. Aí chegou lá, eu fiz a biópsia e o médico já colocou uma observação que ele achava que era suspeita de gravidez, mas eu nem vi no papel que estava escrito isso. Você nem suspeitava? Não suspeitava. Meu Jesus. Eu só tinha comentado, né, tal do que eu tava sentindo. Aí o pessoal que fez a biópsia falou, então já vamos fazer uma ultrassom hoje mesmo. E então, assim, foi no mesmo dia. Aí, usando um termo que eu falei na hora, assim, que eu tava meio que entre o céu e o inferno, né? Porque eu recebi uma bomba e, ao mesmo tempo, a notícia da gravidez, mas que eu não sabia se eu podia comemorar, né? Então, foi, assim, um baque muito grande. Aí, mas, assim, não era certeza ainda do resultado da biópsia, mas a gente escuta os comentários dos médicos ali, tudo em cima, aquele monte. E a gente já sabe mais ou menos, né? Só falta o laudo final, né? E então esse dia foi bem marcante. Você recebeu no mesmo dia a notícia, né, da gravidez e tá fazendo a biópsia, né? Que até então você não sabia se era maligno ou benigno. Mas assim, as características já eram bem... Porque eu fiz uma ultrassom aqui e ela tinha só uma característica benigna, o resto era... Então era só para ter uma certeza. Entendi. E por conta da gravidez, o nódulo foi crescendo muito rápido. Então, tipo assim, na verdade a gravidez me ajudou. Porque eu poderia ter ficado um tempo com a doença sem saber. Né? Então foi, e como acho que em todas as matérias todo mundo vê, que quanto mais precoce a descoberta, mais chances de cura. E foi o que aconteceu, porque por causa da gestação o nódulo cresceu, tipo, de uma semana que eu fiz o exame aqui e a outra semana que fui para HC, ele já tinha aumentado uns 4 centímetros. Nossa, muita coisa. Então ele tava bem... Como que você descobriu? E daí a importância do toque, né, da gente... porque às vezes a gente... quantos anos você tinha na época? 31. Né, uma pessoa nova, às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Gente, não, sou nova, não vai atrás, não se preocupa, né? Como que você descobriu? Fazendo o autoexame. Isso, eu tinha mania. Sempre quando eu ia tomar banho ou dormir, antes de dormir eu fazia, sempre fiz, era uma coisa minha. Ainda sempre comentava com a irmã, com as amigas, vocês não fazem? Porque pra mim é tão comum fazer, né? E aí um dia eu coloquei a mão e parecia que tinha, mas ficou uma coisa meio vaga.
Aí passou acho que o quê? Uma semana, eu fiz novamente e eu percebi que tinha realmente, então ela já tinha crescido. Aí eu chamei minha irmã e falei, o que você acha? Né, tipo, vamos comparar. Ela colocou a mão na hora, ela já percebeu, ela falou, não, tem em cima alguma coisa. Aí ela correu, porque é muito difícil também conseguir, né? E aí eu lembro que foi assim, perto de um feriado, caía acho que 2 ou 3 feriados perto. Acho que era Páscoa, 1º de maio, era tudo junto, tudo próximo. Aí eu fui no médico, ele não ia atender, não tinha encaixe por causa de feriado. Aí na outra semana não ia dar. E aí eu tinha um marcado, fui lá no dia, eu tentei te ligar pra falar que ele tinha cancelado as consultas, não vai ter consulta hoje. Eu falei, misericórdia, o que eu faço? Aí marcou pra daí uma semana. E aí nisso minha irmã conseguiu uns 2 dias antes do que estava marcado. Aí eu falei, não, eu vou no que estava marcado, o que ela conseguiu. E fui, por sorte, eu falo que é tudo Deus encaminhando, né? Com certeza. Por sorte era um médico que tinha o contato com um oncologista. E esse oncologista, ele não faz esse trabalho aqui, mas ele tem o contato com o pessoal do HC. Então eu nem passei por Secretaria da Saúde, nada, eu já fui direto pra lá. Então foi muito rápido, no tanto que quando estava marcado para eu fazer a ultrassom aqui, eu já tinha feito a cirurgia lá. Nossa! Olha só. Foi muito rápido, graças a Deus. Não e no autoexame, exatamente o que você sentiu? Que é um carocinho. Porque às vezes a gente fala nódulo, né? A gente ouve muito falar nódulo. É um carocinho. É uma bolinha ali. Só que como a mama da gente, o corpo todo tem glândulas, né? Então às vezes fica confuso. Pensar, será que é? Às vezes perto do período menstrual, dá uma alteração, né? Mas não, ela estava bem visível, que era uma bolinha. Colocava a mão, sentia uma bolinha. Bom, olha só a importância do autoexame, né? Porque às vezes a gente fica esperando só ir ao médico, enfim, e quando é jovem eles não pedem Eles não fazem a mamografia, né? Então é muito importante o autoexame. Keila, e aí depois da biópsia, quanto tempo depois sai o resultado final mesmo? 15 dias. Nossa, aí são 15 dias de os piores. Não sei dizer se são os piores, porque depois que descobre passa a ser o pior, mas é angustiante. E aí, você descobrindo como você estava grávida, né? Qual foi o procedimento, assim, o que os médicos fizeram, né? Porque você fez uma cirurgia grávida, né? Sim. Aí ficou o dilema, porque o certo seria começar pelas químios para diminuir o tumor e depois fazer a cirurgia. Mas não podia, porque eu estava de 6 semanas quando eu descobri. Então o bebê ainda era uma célula, a químio mata a célula, automaticamente abortaria, né? E aí então eles fizeram reuniões para decidir o que ia acontecer. Foi bem trabalhoso. E aí optaram em começar pela cirurgia, porque esperar não podia, porque estava crescendo demais, né? E foi um tipo que eu tive bem dos mais graves, né? Que acontece mesmo em pessoas mais jovens. E então não podia esperar. Aí optaram na cirurgia, mas que também era um risco fazer uma cirurgia com o bebê na barriga. Sim. Aí fui na outra semana, tipo, eu tive a certeza do laudo, daí não deu nem tempo de respirar, já foi correndo, fazer os exames, tudo pra fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia no dia 25 de julho, e aí eu entrei lá na sala, lembro, né? Você tava de quantas semanas? Tava de 9. 9 semanas. Aí juntaram 2 equipes, uma para fazer minha cirurgia e uma equipe para controlar o oxigênio para bebê. E aí eu lembro que eu acordei, olhei para aquele teto horrível, falei, e agora? Eu tô grávida ou não tô? E o medo de perguntar se deu certo. Aí eu lembro que eu fiquei bem quietinha e escutei uma enfermeira, cuidado que ela é gestante. Aí na hora eu falei, meu Deus, tá aqui. Aí depois, né, foi pro pós-operatório, espera um pouco. Aí a médica já foi pro quarto pra ver. A própria da mastologia foi pra ver se tava tudo bem com a bebê. Aí colocou lá o aparelhinho e o coraçãozinho batendo. Tá quietinho, tá ótimo aí. Um primeiro milagre, né? Foi. Ela ter passado por uma cirurgia invasiva, né? Muito. A anestesia é geral? Geral. Olha só. Anestesia geral.
e muito tempo de cirurgia, acho que foram 4 horas. Nossa. Eu teria que fazer reconstrução imediata, não pôde, porque senão ia dobrar o tempo de cirurgia. E aí, passando por esse primeiro momento de retirada, de saber que a bebê estava bem, como foi o pós, né, tudo isso? Porque você precisou fazer as químios, né? Sim. Como foi esse pós? Aí, ó, depois da cirurgia, aí tinha os medicamentos fortes, porque é muita dor, aí uma cirurgia ela dói muito, mexe, porque eu não só fiz a retirada, eu também esvaziei a axila, porque tinha um nódulo lá na axila, então na dúvida, eles tiraram tudo. Depois saiu o resultado da biópsia, graças a Deus não era nada, mas tirou. Então é muito dolorida, é uma cirurgia horrível, dói as costas, dói o ombro, dói tudo. E fica sequela, né, no braço. Aí eu não tomava os remédios, porque eu tomei uma vez um pra dor e eu fiquei meio grogue, né? Aí eu falei, tá prejudicando. Lógico que os médicos sabem o que falam, né? Mas eu falei, eu vou aguentar. Aí a Kate, minha irmã, fazia muita massagem nas minhas costas, ela foi a minha enfermeira. Fazia massagem, fazia de tudo. E eu aguentei lá, só no paracetamol. Nossa. Aí depois foi a parte das químicas. Aí tinha que esperar ela virar um feto. Com 14 semanas eu poderia fazer. E aí começa a outra batalha. Vai dar certo? Ninguém te dá certeza. Aí junta aquele monte de médico, olha, fala, a gente vai arriscar. Aí você fala, tá. Que aí, é perigoso pro bebê. Muitas pessoas, eu li muita matéria, porque aí quando você falou da Maria Fernanda, que você procurava as coisas, né? E eu tive essa dificuldade, porque eu procurava assuntos sobre e não achava. E quando a gente acha é muito confrontante, né? Sim. E eu não achava nada, eu ficava desesperada. Eu precisava de alguém com a mesma história, pra nem saber se aquilo ia dar certo, se não ia. E aí depois eu vi umas matérias que falavam que a própria placenta, ela protege o bebê, né? Olha só. E o protocolo era de 8 sessões. Nossa. Nas contas, daria certinho. Eu terminaria a última quimio, a Maria nascia. É uma por mês? 21 dias. A cada 21 dias você fazia? O ciclo era 21 dias, que é o tempo do organismo voltar para poder fazer a próxima. Só que aí, para ajudar na primeira, deu muito efeito, tinha muita secura na boca, no nariz, nas vias respiratórias. E eu colocava, e era ainda calor, na época desse calor, eu colocava pano molhado em tudo quanto é parte. Peguei sinusite. Aí tive que tomar antibiótico, não podia fazer quimio. Então era 4 vermelhas e 4 brancas. Foi ruim as vermelhas, mas consegui. Aí a hora que chegou nas brancas, aí que começou o dilema. Que aí eu tinha reação alérgica. Eu começava a passava mal. E não tinha o que fazer, eu tinha que fazer as químicas. Eu lembro que eu já estava de uns 6 meses mais ou menos e fui tomar e não sabia como era, né? É completamente diferente uma da outra. Totalmente. E eu não sabia como era, tive que começar do zero. Aí tinha que tomar antialérgico 2 dias antes, porque já era forte, né? Aí eu comecei a sentir uma fisgada nas costas, parecia que abria. Mas foi muito rápido. Aí minha mãe estava sentada do lado e a enfermeira de costa. E lá na central de quimio eles são bem atenciosos, então tem muita enfermeira. E aí tampou. Eu só senti que tampou minha garganta e eu não conseguia fazer nada. Eu só consegui dar um tapa assim na perna da minha mãe, comecei a ficar vermelha. Aí a enfermeira, minha mãe gritou, ela virou. No que ela virou, a bebê pulou. Deu pra ver. Nossa. Pulou de um lado pro outro. Aí todo mundo entrou em pânico. Pulou, prejudicou o bebê. Aí na próxima, já chega com aquele medo. E agora, hoje, como vai ser? Aí o médico já tinha falado, pede pra passar o dobro de soro. Se passar bastante soro, não adiantou nada. Foi a primeira gota do medicamento, eu já comecei. Aí eles já vieram falar, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai ter que induzir seu parto. Aí marcaram uma consulta, acho que era o quê? Pra quarta-feira. Vai induzir o parto. Na sexta-feira o médico falou, na quarta você vem com o GO e provavelmente vai induzir seu parto. Aí eu falei, fui iludida esse momento todo, né? O tempo todo, achando que era... Apesar que no momento eu já não sabia o que era melhor. Se era normal, cesárea, porque cesárea eu ia fazer uma outra cirurgia. Tava fraca. Eu já não sabia, falei, vamos na sorte, né?
com Deus, né? E aí, a consulta marcada pra quarta-feira, na terça à noite rompeu a bolsa. E como foi o parto dela, no meio de tudo isso? Eu acho que nessa hora não existia doença, não existia nada. Eu entrei no parto e eu fiz um acompanhamento o tempo todo com psicólogo, né? Hipnose, na verdade, eu fiz. Faço até hoje, né? Então foi muito bom. Me ajudou bastante, principalmente nessa questão de tentar fazer ela entender que ela precisava sair. Me ajudar, e parece que foi muito certo, sabe? Eu lembro que na última terapia, o psicólogo falava pra mim, vamos conversar com ela, vamos explicar, né? Tudo daquele jeitinho, certo? Pra ela te ajudar, pra ela sair. E foi assim, muito exato. Realmente, antes do dia de marcar, rompeu a bolsa e aí deu certo. E aí eu acho que a hora que a Duda nasceu, acho que foi seu alívio, assim, né? Eu não sei explicar. Ela nasceu perfeita, ela era precisou de UTI ou não? Eu fiquei presa lá e ela já tinha alta, ela só ficou me esperando, mas não precisou, graças a Deus, de nada. Nasceu com peso bom, tamanho. E era um medo que a gente tinha também, então poderia nascer com alguma sequela, né? Porque morfológico não é tudo que dá pra ver, né? E era assim, eu queria ver como que tava. E eu não sei, até hoje, assim, com palavras não dá pra explicar o que eu senti naquela hora. É mais ou menos o que você falou, parece que saiu tudo aquilo, aquele peso que eu tinha foi embora ali. Eu chorei tanto na hora que ela nasceu. E de ver ela perfeita ali, né? Tipo, consegui, né? Deu certo, porque foi muito tenso. E aí depois que ela nasceu, nós ficamos acho que uns 4, 5 dias no hospital, mas não era por ela, era por mim. Porque como pela gravidez eu não podia fazer todos os exames. Então, tipo, ressonância, tomografia, com contraste eu não podia, por causa da gravidez. Então, eles me prenderam no hospital. Pra fazer tudo. Aí falou, agora nasceu, você não escapa. E eu tava com 7 dias que ela tinha nascido, fui pra um retorno, me prenderam lá. Eu brinco que eu falo que eles me prendiam, né? Vamos fazer outra química? Eu falei, não, faz 7 dias que o bebê nasceu, eu tô fraca. Não, vamos fazer, você não pode esperar, não pode. E aí já vinha o medo de novo daquela química, que era a da alergia, né? Aí teve outra reação alérgica. Nossa, teve outra, muito pior do que as outras. E aí eu falei, eu não vou aguentar, não vou dar conta. Eu lembro que foi ficando tudo preto, eu não conseguia ver nada. E aí meu pai gritava e não vinha ninguém e eu tava lá. Eu achei que eu ia morrer aquele dia, sabe? Não sei como é, mas parecia que era mais... Só que aí a médica chegou e falou, filho, a gente tem mais 4 horas pro medicamento. Porque ele tem tempo, ele vence, né? Aí ela falou, e você não pode deixar de fazer. E se a gente colocar devagar, tenta... Eu não queria mais fazer. Mas aí eu lembrava de quem eu tinha deixado em casa. Aí eu falei, não, vou ter que fazer, porque quanto mais adiar, pior vai ser. Aí eu me concentrei na Duda e falei, vamos, que é a penúltima, tá acabando. Aí você conseguiu fazer as 4 brancas? Fiz. Fez as 4. E aí depois desse procedimento de fazer a operação e as químios, você repete o exame para saber se ainda tem? Como que é esse final, assim, né? É a cada 3 meses, depois vai estendendo, 6 meses, 1 ano, uns 5 anos mais ou menos. Keila, e pra gente encerrar, para não ficar muito longo, né? Passar por tudo isso, né? E estando grávida, você acha que te deu muito mais força? Muito. Antes, vamos pensar, qualquer coisinha abalava, agora não. Eu acho que não dá pra gente pensar na história de vocês sem pensar realmente em milagre, né? Não. Então, realmente, não tem outro nome ser dado sem ser milagre. Foi um milagre. Milagre arteiro. E com certeza ela tem um propósito pra estar aqui, né? Porque ela ter passado por tudo isso junto com você e ter nascido tão bem, né? Com certeza Deus tem um propósito muito grande pra vocês aqui, né? E pra ela, né? Ter passado por tudo isso, né? Com certeza. E ainda o
os médicos falavam que a gravidez, porque assim, eu, por ter passado tão mal, eu ainda não passei tanto quanto muitas pessoas passam. E a minha imunidade era muito boa, a minha alimentação era muito, né, super saudável e tal. E aí os médicos falavam que a gravidez que fortalecia, tipo, porque o organismo ele cria, né, resistências, né, quando a gente tá grávida. Então, além de tudo, ainda ela me curou, né, eu falo assim. Com certeza ela foi enviada nesse momento exatamente pra te curar, né, de tudo isso. E se fosse para você passar uma mensagem, né, porque, como eu falo, né, a gente está aqui para ajudar, para esclarecer, para ver que não é uma sentença nenhuma recebeu um diagnóstico de câncer de mama, né, e de nenhum outro, né, mas para as mulheres, né, não é sentença de morte ou de qualquer coisa, né, recebeu o diagnóstico de câncer de mama e vocês estão aqui para provar isso, é isso que a gente quer mostrar, né. E se você pudesse passar um recado para quem está passando por isso, por esse momento, o que você diria, assim? O que você acha que foi tão mais importante para você passar por tudo isso? O que te fortaleceu? O que você tem a falar para essas mulheres que vieram procurar para ter um conforto? Você falou na sentença de morte e realmente, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acha que tá. A sentença de morte, você não sabe quanto dia resta, é mais ou menos isso. Só que no meio de toda essa história dá pra ver como Deus é maravilhoso, né? E que a gente tem que ter força. Não é fácil, realmente não é. Tem pessoas que vai falar coisas que ao invés de erguer a gente, eles derrubam mais. Amigos, você descobre quem são realmente, porque some todo mundo da sua vida e os que ficam é quem tinha que ficar. Então eu falo assim, que no meio desse todo tratamento que eu tive, o amor foi o essencial. Porque os meus pais, os meus amigos, os que ficaram realmente é quem tinha que ficar e me deram força. Muita força, a Duda principalmente, né? Mesmo com toda aquela incerteza, assim, não desistam, né? Façam o tratamento, porque tem dia que dá vontade de desistir e falar, ó, chega, mas não. A gente sempre acorda no outro dia renovada, firme e forte, vamos lá. Tem cura, né? E o amor, eu acho que acima de tudo. Quanto mais carinho a gente recebe, parece que aquilo é uma cura mais do que os remédios. Gente, então, só pra gente focar mais uma vez, né? Agora que entra o Outubro Rosa, a importância do autoexame e de ir atrás, né? Sem medo, sem preconceitos, né, pra gente se cuidar, que quanto mais precoce, mais fácil né? Então eu queria muito te agradecer por ter aceitado vir falar com a gente, ter passado esse recado de milagre, de força, né? Eu acho que não tem outra palavra, né? De que tudo é possível, né? De que é possível. Né, se você está passando por isso ou sabe de alguém que está passando por essa doença, por essa situação, para não se desesperar, que a medicina hoje está muito avançada, né? Então os números são muito altos de cura e tudo mais, né? Então um conforto para todo mundo que está passando por isso, uma história de superação aqui e força para todo mundo. Tá bom? Eu te agradeço, viu, também pelo convite e por esperar o momento certo. Tem dia que não dá pra falar sobre, né? Sei bem. Mas é muito bom poder ter a oportunidade de passar pro pessoal, né? E ver que estão aí, firme e forte. Agora a gente vai mostrar um pouquinho a Duda, só pra vocês verem a sapequice do pequeno milagre ali. Dá uma piscadinha pra foto. Dá uma piscadinha pra foto. Ai, que sorriso lindo. Manda um beijo. Manda um beijo. Faz tchau. Um beijo e tchau. Tchau. Faz tchau. Faz tchau pra nós passear. Faz tchau. Vamos passear? Tchau. Faz tchau pra nós passear. Faz. Tchau. Vamos passear? Vamos? Faz tchau. Tchau. Vamos passear? Vamos?